No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos estudar um tema muito interessante sobre o Espírito Santo. O período das chuvas, temporã e serôdia, e como isso se aplica à nossa história hoje e agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, estudando nessa temporada de férias Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você sabe, né? A gente está nessa temporada de férias aqui na cidade de Manaus, na Comunidade Ser, Comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem aqui um atendimento especial para você que é aluno da Escola Bíblica. Você pode procurar se você quer conhecer mais da Palavra de Deus. Obrigado a você que acompanha o programa Escola Bíblica, você que é aluno da Escola Bíblica, que pede os seus guias de estudos, que vai aprofundando mais o conhecimento da Palavra. Se você está assistindo pela primeira vez, quero dizer que nesse programa nós estudamos os guias, que são temas sistematizados de forma didática para que a gente entenda ainda mais o texto bíblico. Eu não sei se você lê a Bíblia ou não, se você acredita ou não, mas eu te convido, seja um aluno da Escola Bíblica, receba gratuitamente seu guia de estudos aí na sua casa, porque eles são gratuitos, porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os doadores mensais aqui da TV Novo Tempo, que compartilham, que querem que as pessoas compreendam ainda mais dos planos que Deus tem para a vida. Planos de restauração, planos que enchem o nosso coração de esperança. Eu quero orar a Deus. Nós vamos hoje estudar o tema número 6, número 7. A chuva temporã, porque a gente voltou, né? Esse será um estudo de 15 temas, tá? São 15 estudos e vale a pena você acompanhar e estudar junto com a gente. Vamos orar, pedir iluminação do Espírito para abrirmos a palavra. Pai, é hora de nós entendermos os teus propósitos para a nossa vida, através do estudo do Espírito Santo, que é o Deus que está nos bastidores, que trabalha constantemente, que trabalha para a nossa salvação, que está trabalhando em todos os lugares do mundo, em todos os momentos. Eu oro por cada um dos telespectadores que acompanham a gente, talvez alguns chegando aqui pela primeira vez, que ele se sinta amado, acolhido e que a verdade da palavra o motive a entender e a procurar e conhecer ainda mais. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia. Quero lembrar a você que eu uso os textos na tela simplesmente para ser mais didático. Mas você pode ter seu guia e acompanhar aí na Bíblia. Eu sugiro que você tenha o guia e compare o texto bíblico na palavra, tá bom? Vamos lá, a gente trabalhou ontem o Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente viu que o Espírito Santo esteve presente no processo da criação, de convencimento de Davi dos pecados, concedendo dons na construção do templo, a atuação através da vida de Ezequiel, instruindo no relato de Jeremias, e agora existe uma metáfora usada para o derramamento do Espírito Santo, para uma atuação do Espírito Santo de forma específica, que é usada no Antigo Testamento
através da mensagem do profeta Joel. E isso vai se aplicar ao Novo Testamento, num momento profético de cumprimento parcial e no final da história de um cumprimento total. É o que nós vamos estudar em 2 etapas, hoje e no penúltimo programa. Até na abertura eu falei que a gente iria estudar as 2 figuras, né? Eu vou citar hoje, elas são chamadas de primeiras e últimas chuvas, que hoje nós vamos analisar a primeira chuva, que é a chuva temporã. Para contextualizar, começamos com Hebreus capítulo 9, verso 24, que diz, o contexto para você entender esse tema, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Hoje nós vivemos um momento da história da humanidade em que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para convencer-nos dos nossos erros, dos nossos pecados, e para nos levar a clamar pelo poder do Senhor Jesus, que hoje intercede por nós. O Espírito Santo nos convence e Deus, e Jesus Cristo, diante de Deus, intercede porque há ainda a oportunidade de salvação para todos nós. Então, o Espírito Santo está trabalhando. Agora, o Espírito Santo me conduz ao Senhor, que me apresenta diante do Pai. Atos capítulo 2, verso 1 e verso 2, diz que no cumprimento do dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Voltando aqui, a festa do Pentecostes era uma das 7 festas nacionais entre o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, até a vinda do Senhor Jesus. Depois se preservou. Agora, depois há um entendimento. Nesta festa todos estavam reunidos em Jerusalém. A festa do Pentecostes se dava no 50º dia, contando do primeiro dia da festa das primícias, que era a festa das primeiras chuvas, a festa das colheitas, onde eles tinham os primeiros grãos que eles apresentavam. 50 dias depois, eles tinham agora uma festa de gratidão pela colheita. Estamos falando de um ambiente ou de uma cultura extremamente árida, em que as chuvas são extremamente importantes. Na festa do Pentecostes, acontece um fenômeno profético, ou um cumprimento profético, que é o derramamento do Espírito Santo, que o Senhor predisse que aconteceria e que o profeta Joel também predisse que aconteceria. Ou seja, o Espírito Santo é derramado de forma sobrenatural, capacita aqueles que são os discípulos, que são agora apóstolos, para levarem a mensagem de salvação a todos os lugares. E também esta mensagem da palavra atinge as milhares e milhares de pessoas que estavam nesta festa e agora aceitam a mensagem de salvação, vão voltar para os seus lugares, para as suas cidades. Se você ver a descrição dos representantes das várias nações da época, você vai ver que o Espírito de Deus queria que essa mensagem atingisse a todos os lugares. Assim como as primícias representavam a primeira colheita, os primeiros frutos, de forma simbólica, nós temos aqui aqueles que são os primeiros a aceitarem a mensagem de salvação, porque há 40 dias aproximadamente, a primícia dos mortos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, representando o início de uma colheita de mensagem de salvação, da sua ressurreição, que deveria ser apresentada para o mundo, porque agora o Senhor estaria no santuário celestial intercedendo por todos. Então a gente tem um cumprimento profético
e uma base profética apresentada no Antigo Testamento. A gente já vai ler o texto de Joel. Verso 2 e verso 3, a gente já leu. Então a gente tem os símbolos da chuva e o derramamento do Espírito Santo. E a gente tem duas perguntas aqui. Quando aconteceram ou acontecerão? E qual é o seu significado? A gente citou, as chuvas nessa região eram extremamente significativas. Deuteronômio capítulo 11, verso 14, por exemplo, diz: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. As chuvas eram extremamente significativas, ao ponto de o Senhor dizer: eu estarei cuidando de você, eu enviarei a chuva no momento certo. E o interrompimento dessa chuva tinha para o povo uma ideia de que Deus não estava abençoando a eles quando eles abandonavam. As primeiras, chamada de chuva temporã, de outubro a dezembro, preparava o solo. As últimas, a serôdia, de março a abril, que era a maturação antes da colheita. O semblante alegre do rei significa, esse é um texto interessante para a gente analisar, o semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como uma nuvem que traz chuva serôdia, as últimas chuvas. A satisfação, é interessante como o sábio, ele apresenta essa ideia, dizendo que, ilustrando, né, que o rei, a satisfação do rei, olha só, a benevolência dele é como a chuva que o Senhor derrama. O texto bíblico só está enfatizando o significado dessas chuvas. Isaías capítulo 5, verso 6, que é o interrompimento, né? Eu fiz a citação: torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Aqui a parábola da vinha má, que representa o povo que havia abandonado a Deus e não estava dando bons frutos. E o texto, na parte final, diz: as nuvens darei a ordem que não derramem chuva sobre ela. Para a gente, parece sem significado, dependendo da cultura que a gente viva, mesmo no nosso país. Mas para aquele povo que precisava de que a chuva caísse no momento certo, usar isso como metáfora para o derramamento do Espírito Santo, e você vai ver o texto de Joel, é extremamente significativo. Mas talvez eu estou falando para você que entende exatamente isso, e você vai entender exatamente quando o profeta usa a metáfora da chuva, da primeira e da última chuva, você vai entender o significado disso de forma mais, mais global. Você que talvez seja da agricultura, você que planta e não tem a irrigação artificial, como a gente vê, e necessita da chuva. A gente tem em determinadas regiões do país, por exemplo, quando há uma seca extrema, como a lavoura é prejudicada. Essa ilustração usada no livro de Isaías, falando da má vinha, que o povo havia abandonado e eles se tornariam como um deserto. A gente vai para o intervalo, é bem rápido, mas eu queria que você voltasse comigo, porque entender que o Espírito Santo é derramado, foi derramado e será como a chuva, é significativo para a nossa vida espiritual. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos juntos estudando o Espírito Santo, o tema, o Deus dos bastidores, um tema importante para que a gente entenda como Deus trabalha. E hoje estamos analisando uma ilustração que é o período das chuvas, como a chuva era importante para o povo de Deus
e como isso de alguma forma se aplica no cumprimento profético apresentado pelo profeta Joel. A gente já vai entender um pouquinho mais isso, tá bom? Eu quero convidar você pode receber gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos, é o nosso material didático, e fazer parte da nossa escola bíblica. Eu vou virar para cá, está aqui, nosso guia. Dá para a gente focar ali? Eu olho e foca só no nosso estudo aqui, aqui, nessa outra. Isso, perfeito, deixa eu ajeitar. Ótimo, está aqui, um material maravilhoso, vale a pena você receber aí. Quais são as formas? Vamos lá, primeiro, só mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Está aqui embaixo na sua tela, aqui, tá bom? Então você anota, escreve, quero receber o guia, vai receber um link, preencheu, bem simples, fácil. Ou você pode acessar o nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica, também está aqui, tá? Aqui, isso, um pouquinho mais para aqui, tá bom? novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá bom? Receba seu guia de estudos. Vamos lá? Vamos continuar aqui nosso entendimento deste assunto que é a chuva temporã, a representação que ela tem no derramamento do Espírito Santo. Na sequência, Joel capítulo 2, verso 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. 28 e 29, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, diz o texto, derramarei o meu espírito naqueles dias. O profeta Joel usa a ilustração das chuvas, temporã e serôdia, para o derramamento do Espírito Santo. E aqui o Senhor apresenta o cumprimento, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ao cumprirem-se, resgatando o texto, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O cumprimento profético, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E agora no verso 14 e o verso 15. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Nesse texto, na apresentação desse texto, na descrição deste evento, existe um cumprimento profético que é ilustrado pelo profeta Joel como a chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva que era essencial para a colheita em Israel. Chuva que é essencial agora como poder do Espírito para que a mensagem de salvação dê frutos e pessoas aceitem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e a mensagem seja proclamada a todos os lugares. Faz sentido para você? Como essa linguagem é própria, a mensagem precisava frutificar, a mensagem
frutifica quando nós aceitamos o Senhor Jesus. E isso acontece através da atuação do Espírito Santo no nosso coração. Como a parábola do semeador. A semente é lançada no solo do coração. Alguns têm solo como de beira de caminho. Outro um solo rochoso. Outro um solo cheio de espinhos. Mas alguns têm a boa terra. E essa terra cuidada vai dar frutos. Nesse momento, a mensagem da palavra continua sendo semeada de forma intensa para que todas as pessoas no mundo inteiro conheçam e o Senhor Jesus Cristo venha. A mensagem é semeada e o Espírito Santo atua para que pessoas conheçam a mensagem. O Espírito Santo atua capacitando indivíduos e o Espírito Santo atua naquele que abre o seu coração para receber esta mensagem. Parcialmente, nós temos o cumprimento profético no Pentecostes, quando o Senhor Jesus sobe ao céu e esta mensagem precisa ser anunciada. Como seria somente com os apóstolos? Estavam ali pessoas, como eu mencionei, de todo o mundo habitado, representantes, e eles conhecem, eles vêm, e essa mensagem vai transcender, vai ultrapassar qualquer barreira religiosa ou étnica. Essa mensagem se espalha a todos os lugares. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê exatamente o cumprimento. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, diz a parte final. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E o verso 18, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro está repetindo exatamente as palavras ditas por Joel. Por isso que eu fico fascinado com o texto bíblico. Como, numa época diferente, com um autor diferente, a mesma mensagem, o mesmo propósito, um significado objetivo. Sabe por quê? Porque a composição do texto bíblico não é uma composição humana. O homem escreveu, sim, mas o Espírito Santo guiou. Não foi ditado, não. É uma composição com participação humana na escrita, com a sua cultura? É, mas é uma composição divina na direção. E nesse momento, eu tenho a certeza que o Espírito de Deus está falando para você, porque Ele quer derramar o seu Espírito. A obra escatológica, a expressão escatológica significa a obra sobre os últimos acontecimentos do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo, anunciada pelo profeta Joel, foi parcialmente cumprida no dia de Pentecostes. Isso pode ser chamado de chuva temporã. E isso vai se repetir nos últimos momentos da história da humanidade. E agora, a chuva serôdia será derramada. As últimas chuvas. Para os últimos momentos, para o grande fechamento final da história deste mundo. E eu quero dizer para você nesse momento que a chuva cai. A chuva ainda se derrama. Será derramada de forma mais intensa nos últimos momentos. Nós vamos estudar no nosso penúltimo estudo a chuva serôdia, mas ela continua caindo hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida, à medida que nós abrimos o nosso coração. Eu gosto muito de um texto da escritora Ellen White, que nós cremos na Igreja Adventista como inspirada.
Ela diz que o Espírito Santo trabalha no nosso coração à medida do nosso consentimento. À medida que eu permito, o Espírito Santo vai trabalhando. Vai trabalhando para que eu seja transformado. Para que eu reflita mais do amor de Jesus. Para que eu conheça verdades da palavra que talvez eu estou fechando o coração. E eu quero fazer um apelo para você. Você quer abrir o seu coração para que o Espírito Santo trabalhe? Para que você reflita mais o amor de Jesus? Você quer abrir o seu coração para compreender verdades da palavra? Eu quero orar por isso. Pai, nós abrimos o coração para sermos transformados pela graça de Jesus. Nós abrimos o coração para compreendermos verdades da palavra que às vezes nós não entendemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.